ao longo da noite hoje, após a minha aula de métodos, eu faço alguma edição rápida e provavelmente eu já posto no canal hoje mesmo, então já vai estar disponível rapidamente. Beleza? Bom, vamos fazer então um exemplo no contexto do nosso ensemble microcanônico, que é uma análise do paramagneto ideal de spin meio. Como é que a gente analisa um material paramagnético à luz do ensemble microcanônico. Então, vejam só. Nós estamos imaginando um material que apresenta magnetismo quando esse material é confrontado com um campo magnético, quando ele é colocado sob a ação de um campo magnético, né? E aí é como se cada átomo representasse para mim uma espécie de um pequeno ímã que interagisse com esse campo magnético. Como a gente vai ter que pensar numa coleção muito grande de partículas, eu vou então imaginar N partículas ou N átomos Epa. Ué. Eu vou imaginar que essas minhas N partículas, elas têm todas spin meio. E todas elas vão ser submetidas a um certo campo magnético. Então, eu vou colocar essa minha amostra magnética na presença de um certo campo magnético que eu vou chamar de H. Esse é um modelo, né, em que a gente conhece a energia da interação magnética que vai aparecer devido ao spin e o campo magnético. Isso aí já é conhecido há muito tempo, né? É um material que a gente vai supor que não possui magnetização espontânea. Ele apresenta algum tipo de magnetização a partir do momento em que ele é submetido a um campo magnético. Só um minutinho, por favor. E aí a gente tem que levar em conta qual é a hamiltoniana dessa interação. Então, esse material ele não possui magnetização espontânea. E o hamiltoniano ele tem essa cara aqui. Eu vou imaginar um hamiltoniano H, que vai ser esse Hzinho meio estilizado aqui, tá? Porque eu já estou chamando do H normal o campo magnético que vai ser aplicado. Isso aqui é dado por menos a permeabilidade magnética do vácuo, vezes um somatório em todos os índices de spin, com J indo de 1 até N, que é meu número de partículas, do produto escalar de H, que é meu campo magnético, com um operador de spin que eu vou chamar de σJ. Nós vamos imaginar o seguinte, a gente vai imaginar que os operadores de spin descrevem para mim spins que estão ou alinhados com o campo magnético. Então, aqui eu teria um átomo com spin mais meio, ou anti-alinhados com o campo magnético. Então, esse aqui vai me dar um valor menos meio. Então, aqui seria um átomo com spin meio, aqui um átomo com spin menos meio. De tal maneira que, nesse produto escalar aqui, eu teria que levar em conta o ângulo entre o campo magnético e o spin correspondente. Esse ângulo ou vai ser 0 ou vai ser 180 graus, tá certo? Então, o cosseno ou vai dar 1 ou vai dar menos 1, dependendo qual a orientação do spin atômico em relação ao próprio campo magnético. Então, de uma maneira geral, eu vou definir o seguinte. Esse meu operador de spin, σJ, ele vai ter dois valores possíveis. Na verdade, os valores até seriam um pouquinho diferentes se eu fosse escrevê-los em termos da constante de Planck. Em tese, em unidades do sistema internacional, o σJ seria mais ou menos
a constante de Planck barrada, tá certo? Indicando que ou o spin vale mais meio ou o spin vale menos meio. Para não ficar carregando a constante de Planck para cima e para baixo, eu vou trabalhar num sistema de unidades em que a constante de Planck dividido por 2, o módulo da constante de Planck dividido por 2, vai ser assumido como sendo igual a 1. Tá certo? Ele é igual a 1 no sistema internacional de unidades, sem dúvida que não é. Então, a gente estaria trabalhando num sistema de unidades em que essa razão aqui seria igual a 1. Então, isso é só para simplificar a notação no final das contas. Com isso, o meu operador de spin ele vai ter autovalores que são iguais a mais ou menos 1, tá certo? Aqui, no caso, eu nem vou precisar dessa flecha, porque a flecha seria reservada para o operador. Aqui, então, é o valor do alto valor associado ao operador de spin. Ou ele vale mais 1, ou ele vale menos 1. Quando você vai fazer, então, esse produto escalar, na verdade, você teria o que, então? Você está supondo seu campo magnético como sendo constante. Então, o produto escalar de H com sigma J, ele seria igual ao módulo de H vezes o módulo de sigma J vezes o cosseno de um ângulo alfa existente entre o campo magnético e o operador de spin. Ora, o operador de spin tem autovalores que valem mais ou menos 1. O alfa pode valer ou 0 graus, se o spin atômico estiver orientado com o campo magnético, ou 180 graus. Se valer 0 graus, o seu cosseno de alfa ele vai ser igual a 1. Se for 180 graus, o seu cosseno de 180 graus vai ser igual a menos 1. Então, esse parâmetro aqui, ele também vale mais ou menos 1. Seu cosseno, então, é uma constante. Ele vai te dar um sinal global que ora é positivo, ora é negativo, tá certo? O que é dependente desse índice J, então? O que é dependente é o próprio operador de spin. Você vai fazer uma soma em termos do operador de spin. Então, o seu hamiltoniano da interação magnética, ele seria igual a menos μ0 vezes o campo magnético é constante e o produto mais ou menos 1 vezes o alto valor mais ou menos 1 do operador de spin, isso vai dar mais ou menos 1, tá certo? Ou dá mais 1 ou dá menos 1. No final das contas, isso aqui então vai ser um somatório com o J indo de 1 até N dos seus autovalores de spin sigma J. E nesse meu sistema de unidades, ou hora vai valer mais 1, ou hora vai valer menos 1. Agora, a sua amostra magnética, ela tem um total de N átomos. Como que esses seus N átomos se arranjam? Sinceramente, eu não sei. Mas o fato é que é o seguinte, os spins não precisam estar todos orientados numa mesma posição e no mesmo sentido. Então, dentre esses seus N átomos, você pode ter um total de N mais átomos que vão carregar esse seu spin igual a mais 1, ou seja, o sigma J para cada átomo desses vale mais 1, e N menos átomos aonde você vai ter o spin igual a menos 1. Então, o seu operador de spin, nesse caso, ele vai ter um alto valor igual a menos 1. O número de átomos é um número de átomos total. Então, você tem que N é igual a N mais N menos. Se você vai identificar a hamiltoniana com a energia do seu sistema, que eu vou chamar de E, como que você poderia escrever a energia de interação magnética? Ora, essa energia de interação magnética, ela vai ter duas parcelas. Ela vai ter uma parcela que vem da contribuição dos átomos com o spin mais 1, e ela vai ter uma contribuição
dos átomos que vão ter o spin -1, tá certo? Então, a gente pode colocar a coisa da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a menos μ0 vezes H, que multiplica um total de N menos átomos que carregam o spin σj igual a -1. Ou seja, ao estender esse somatório, ao abrir esse somatório, você vai ter uma soma de valores mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. O menos 1 vai aparecer N menos vezes. E o mais 1 vai aparecer N mais vezes. Então, você vai ter N menos que multiplica menos 1, mais uma quantidade de N mais átomos multiplicando o operador de spin mais 1. Então, a sua energia de interação, ela vale, os desses dois sinais negativos se combinam, μ0 vezes H vezes N menos, menos com mais dá menos, μ0 vezes H vezes N mais. Então, essa é uma equação para descrever a energia do seu sistema magnético interagindo com o campo magnético em termos da quantidade de uma certa quantidade de átomos com spin dá um spin menos meio e uma certa quantidade de átomos com spin átomo. E eu tenho também uma outra equação que me permite escrever o número total de átomos em termos do número de átomos com spin up e o número de átomos com spin down. Eu vou chamar essa relação aqui de relação 1, tá certo? Reescrevendo essas equações, que nós vamos precisar delas na sequência. O número total de átomos, então, é o N mais somado com o N menos. A energia total do seu sistema magnético, ela dá μ0 H vezes N menos, menos μ0 vezes o campo magnético, vezes N mais. Uma das propriedades que a gente tem mais interesse em estudar num material magnético, seja ele ferromagnético, paramagnético, diamagnético, é a chamada magnetização. O que é a definição de magnetização? Depende do sistema de unidades em que você vai definir. Normalmente, magnetização é definida como o momento magnético da sua amostra por unidade de volume. Então, você calcula o momento magnético de cada partícula, soma todos os momentos magnéticos e divide pelo volume total da amostra. Mas no nosso caso, como a gente está fazendo uma descrição da quantidade de matéria não por volume, mas por número de partículas, talvez haja uma outra definição mais apropriada para a gente. A magnetização ela pode ser definida como o momento magnético não por volume, mas por partícula. Então, a gente teria um momento magnético por partículas. Então, qual seria a magnetização média carregada por cada elemento da sua amostra? É o que a magnetização iria te responder se você fizer a definição da magnetização por partícula, ao invés de fazer a definição de magnetização por volume. Tá certo? Ora, em termos de que você mede a magnetização? A magnetização ela é medida em função dessa quantidade, que é o... Acho que aqui no Salinas, o μ0 vai representar para nós o magneton de Bohr. Então, você precisa contar quantos magnetons de Bohr você vai ter com o spin positivo e quantos magnetons de Bohr você vai ter com o spin negativo. Então, μ0, para mim, é o chamado magneton de Bohr. E aí, a magnetização ela é expressa em função do magneton de Bohr.
eu conto quantas partículas eu tenho com um spin positivo e multiplico pelo magneton de Bohr correspondente. E subtraio, para ter a magnetização líquida, quantas partículas eu tenho com o spin negativo, multiplicadas pelo correspondente magneton de Bohr. E isso dividido pela soma do número de partículas N+, com o número de partículas N-. Nós vamos precisar também dessa definição de magnetização para o que vem na sequência. Tá certo? É mais apropriado no nosso contexto fazer a análise via número de partículas do que via volume, porque a hamiltoniana foi expressa em função do número de partículas, basicamente por isso. Tá certo? Ora, qual vai ser, então, o número de estados acessíveis para o meu sistema com um determinado valor de energia? Nós estamos fazendo a conexão do nosso conjunto de partículas no ensemble microcanônico através do número de estados acessíveis. A ideia é o seguinte, no ensemble microcanônico, você supõe um determinado valor de energia fixo para o seu sistema de partículas. E você quer contar quantos arranjos possíveis você pode ter que lhe permitem atingir aquele determinado valor de energia. Então, o número de estados acessíveis nesse caso seria o seguinte. Qual será o número de estados acessíveis com uma certa energia E? Eu vou chamar esse número de estados de energia de ômega de E. Mas a gente sabe que, além do valor de energia no ensemble microcanônico, você precisa especificar também uma faixa em torno da qual o número de estados vai ser calculado. Eu vou chamar essa faixa de energia de 1 ΔE, para um certo número de partículas N, que é o que a gente tem. É isso que a gente quer responder no nosso problema. Ora, como que a gente vai construir esse número de estados acessíveis? Isso vai ser feito por meio do princípio de contagem, que a gente já aprendeu para problemas em que a análise combinatória vai cair numa distribuição binomial. Esse é um problema que, de certa maneira, vai se assemelhar muito ao random walk. No random walk unidimensional, um bêbado tem uma probabilidade de dar um passo para a direita ou para a esquerda. Aqui é a mesma coisa. Se você vai sortear um átomo da sua cadeia atômica, você tem uma certa probabilidade de sortear um átomo com um spin up ou sortear um átomo com um spin down. São duas as possibilidades. Então, a coisa é binomial, tá certo? Lembrando o que acontecia lá no random walk. Então, esse meu ômega de E, ΔE e N, ele vai ser igual a quê? Quantas partículas você tem? Já que é um evento binomial, você precisa calcular o fatorial do número total de partículas que você tem, dividido pelas duas maneiras pelas quais você pode partilhar a energia entre seus dois conjuntos. Você tem um total de N mais partículas com spin up e N menos partículas com spin down. Isso aqui tem que ser multiplicado pela faixa de energia ΔE. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dividir essa faixa de energia por um parâmetro que é 2μ0H. Existe alguma razão específica para poder fazer essa divisão? A rigor, até que não. Mas é simplesmente para que a gente mantenha o número de estados acessíveis como uma quantidade adimensional. Porque número de estados não tem unidade. Você está contando quantos estados você tem. Se são 2 estados,
23 estados, 10 a 30 estados, 10 a 23 estados, não importa. Mas como você vai fazer a multiplicação pela faixa de energia, se você faz a multiplicação por uma faixa de energia, o que acontece? Aí você multiplicou por uma quantidade adimensional. Daí eu dividir por uma outra quantidade que carrega a mesma faixa de energia. Por que esse fator aqui? Não tem nenhuma razão específica, não, a bem da verdade. Mas basicamente é porque 2μ0H é um intervalo de separação entre a energia de uma partícula com spin up e uma partícula de spin down. Se você tem uma partícula com spin up, o spin para cima, qual que vai ser a energia dela? A energia dessa partícula aqui, que eu vou chamar de 1, ela seria dada por aquele hamiltoniano que eu coloquei lá agora há pouco, né? Mas é para apenas uma partícula e não para n partículas. Isso aqui seria igual a menos μ0 vezes o spin da partícula 1 vezes o valor do campo magnético. Só que se a partícula tem um spin para cima, o alto valor σ1, ele vale mais 1. Então isso aqui me daria menos μ0 vezes o campo magnético H. Quando você pega uma partícula com o spin para baixo, vou chamar a energia dessa partícula de E2, a energia associada a essa partícula seria menos μ0 vezes o alto valor de spin correspondente σ2 vezes o campo magnético a que essa partícula foi submetida. Mas para essa partícula com o spin para baixo, o σ2 ele vale menos 1. Os dois sinais negativos se combinam. Isso aqui, então, vai me dar uma energia igual a μ0 vezes H. Qual é a faixa de energia que separa a energia da partícula 2 da energia da partícula 1? Ambas estão separadas por um intervalo de 2μ0H. Se eu fizer o E2 menos o E1, isso aqui vai dar μ0H menos μ0H, que me dá 2μ0H. Ah, eu não poderia fazer E1 menos E2? Poderia. Só que aí, nesse caso, me daria menos 2μ0H, tá certo? E o número de estados é uma quantidade inerentemente positiva. Não existe uma quantidade de estados negativa, tá certo? Ou, se você pensar de uma outra maneira, você está tomando a faixa de energia em torno desse valor de energia E que você quer especificar, dividido pela faixa de energia que separa a energia de uma partícula com spin up da energia de uma partícula com spin down, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que fazer. A gente sempre tem que multiplicar o número de estados, que a rigor seria esse fator aqui, pela faixa de energia onde a contagem vai ser feita, tá certo? E, às vezes, é desejável a gente colocar isso numa forma adimensional, da maneira como a gente está colocando, tá bom? Só um instantinho, por favor. Ora, nós não podemos nos esquecer o seguinte: esse número de estados, ele está escrito em termos de 3 contadores de partículas. O número total, o número de partículas com spin up e o número de partículas com spin down. Mas já é possível fazer uma redução de variáveis, porque o n é igual a n mais somado com n menos. Então, eu poderia, por exemplo, eliminar o n menos. O n menos é igual a o número total de partículas menos o número de partículas com spin up. Então, o número de estados contendo a energia na faixa entre um E e um E mais ΔE, para cima ou para baixo, é igual a n fatorial sobre o n mais, que eu vou manter, fatorial, vezes o n menos, que é o n total, menos o n mais, fatorial. Especificando a faixa de energia, isso aqui é multiplicado por ΔE sobre 2μ0H. Essa seria a expressão inicial do seu número de estados acessíveis. Antes que eu prossiga, alguma pergunta? Até esse momento? Não, Edson. Vejam só.
O passo seguinte é esse aqui. Fatorial, n mais fatorial, n menos n mais fatorial, delta E sobre 2μ0h. Não resta dúvida que é desejável a gente trabalhar com o menor número possível de quantidades. Eu já sei que a energia do meu sistema poderia ser expressa da seguinte maneira. A energia total foi dada como menos μ0 vezes o campo magnético vezes n mais μ0 vezes o campo magnético vezes n menos, tá certo? Que é a energia relativa ao spin up somada com a energia relativa ao spin down. Por sua vez, o n menos, né, é o número total de partículas menos o número de partículas com spin up. E aí, com isso, dá para eu escrever essa relação aqui da seguinte maneira. Isso aqui seria igual a quanto? É igual a menos μ0h vezes n mais μ0h vezes o número total de partículas, já levando em conta a substituição do n menos por n menos n mais, menos μ0 vezes o campo magnético vezes o número de partículas com spin up. Eu consigo perceber que essa primeira parcela ela é igual a essa terceira parcela. Ambas são dependentes do número de partículas n+. Então, com isso, eu poderia isolar o n+, e escrevê-lo em torno da energia total e do número total de partículas. E isso é desejável, porque a ideia é exatamente essa, é escrever o número de estados acessíveis em função da energia total e do número total de partículas. Eu ainda não tenho isso, porque eu ainda tenho uma dependência com n+. Então, essa é mais uma redução de variáveis que eu posso fazer. O segundo membro, então, ele vai ser transposto aqui para o meu lado esquerdo. Eu vou ter, então, a energia total menos μ0h vezes o número de partículas igual a menos 2 μ0 vezes h vezes o número de partículas n+. Com isso, o próprio n+ pode ser isolado. N+ vai ser escrito como sendo menos 1 sobre 2 μ0 vezes o campo magnético H, que multiplica a energia total menos μ0h vezes o número total de partículas. Dá até para simplificar essa relação mais um pouquinho, levando em conta a dependência com μ0h. Se eu multiplicar os dois termos do n+ por 1 sobre 2 μ0h, já levando em conta esse sinal, nós vamos ficar com o seguinte. O n+ vai ser igual a μ0h é simplificado com μ0h nesse denominador, menos com menos dá um sinal positivo. Isso é igual ao número de partículas total dividido por 2, menos a minha energia total sobre 2 μ0h. Ou ainda, meio que multiplica o número total de partículas menos E sobre μ0h. Isso é mais uma coisa que me permite reescrever o número de estados acessíveis com uma certa energia E dentro de uma faixa de energia delta E com o número total de partículas N. Isso aqui pode ser simplificado mais um pouquinho. Isso aqui vai ser igual a N fatorial sobre N+, que é meio que multiplica N menos a energia por μ0h. Só um minutinho. Energia por μ0h. Calculando o fatorial disso,
vezes um outro termo que é o N menos o N+. Ou N menos o N+, que é meio de N, e aí menos com menos vai dar mais, E sobre μ0 H. Calculando também o fatorial disso. Então, o número de estados com a energia E, numa faixa entre E mais ΔE, e o número de partículas N, agora pode ser expresso como N fatorial dividido por meio, que multiplica N menos a energia total por μ0 H. Isso aqui ainda teria que multiplicar a faixa de energia, né? ΔE por 2 μ0 H. Então, N menos essa μ0 H, calculando o fatorial disso, e a segunda parcela dá algo parecido. N menos meio N dá mais N sobre 2. Então, eu ficaria com 1 sobre 2, que multiplica N mais E sobre μ0 H. Também calculando o fatorial desse negócio. Apenas um detalhe, eu estou achando que está faltando um fator 2 aqui. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Tá, realmente falta, né? Porque N menos meio N, e tem um meio que multiplica E sobre μ0 H. O sinal negativo vai ser trocado, porque é N menos N+. Mas tem um fator 2 que vai multiplicar aqui no meu denominador. E eu esqueci esse fator aqui. Então tem um fatorzinho 2 aqui embaixo. E tudo isso que multiplica a faixa de energia dividida por 2 μ0 H. Trazendo aquela expressão para cá de novo. N fatorial sobre meio de N menos a energia sobre μ0 H fatorial, que multiplica meio de N mais a energia sobre μ0 H fatorial, vezes ΔE sobre 2 μ0 H. Algum problema até esse ponto? Acredito que não. Não, Edson. Não. Gente, eu posso garantir para vocês o seguinte: enquanto a gente trabalhar dentro da teoria de ensembles, pode ser o ensemble que a gente quiser. Mas, em especial no ensemble microcanônico, a rota sempre é essa. Você precisa mapear o seu sistema, calcular o número de estados acessíveis para um determinado valor de energia, tá certo? E tentar escrever esse número de estados acessíveis em termos dessa energia, da faixa de energia e do número total de partículas. Todos os problemas ou modelos que vocês vierem a estudar no contexto do ensemble microcanônico, eles vão seguir esse roteiro. O que vai mudar, obviamente, é a hamiltoniana. Então, a maneira como você vai escrever as diferentes parcelas pode mudar, mas a rota é a mesma. E aí, depois que você calcula o número de estados acessíveis, viria aquilo que a gente aprendeu em algumas aulas, que é o seguinte: será que existe algum número de estados acessíveis que maximiza a probabilidade de encontrar um determinado estado? Será que existe um estado cuja probabilidade é máxima? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual será o estado cuja probabilidade é máxima? A gente sempre tem que ter em mente o seguinte:
o número de estados acessíveis costuma ser, na mecânica estatística, uma quantidade muito grande. Porque você está trabalhando com uma coleção muito grande de objetos. Então, não é usual trabalhar com o ômega. O usual é trabalhar com o logaritmo natural do número de estados acessíveis. Porque, usando os argumentos das aulas anteriores, é o seguinte: a função logaritmo natural, ela tem um crescimento bem mais lento do que o número de estados, mas ela é uma função crescente, assim como é o número de estados. Mas do ponto de vista computacional, que é o que a gente deveria pensar, os números com os quais você vai trabalhar na função logaritmo são muito menores do que os números na função número de estados, tá certo? E você tem que pensar do ponto de vista de simulação computacional mesmo, do ponto de vista de quantidades que você vai armazenar na memória RAM de um computador. Agora, por que nós calculamos esse logaritmo? Há uma razão física por trás disso? Existe uma razão por trás disso. É que por trás do cálculo do logaritmo e do local aonde o logaritmo vai ter o maior valor possível, está, no final das contas, a noção estatística de entropia. A entropia, na terminologia do Boltzmann, a entropia do seu sistema, ela é igual a uma constante, que é a constante de Boltzmann, vezes o logaritmo do número de estados acessíveis dentro dessa faixa de energia, entre E e E mais ΔE. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, calculado o número de estados acessíveis, o próximo passo normalmente é fazer o cálculo da entropia. É isso que a gente vai tentar fazer. E aí, de acordo com o que a gente via lá na termodinâmica, será que essa expressão da entropia vai ser uma relação fundamental? O que você precisa para que a entropia seja uma relação fundamental do ponto de vista termodinâmico? A entropia, para ser uma quantidade fundamental, ela tem que estar expressa em função da energia interna, do volume e do número de partículas. É o máximo conjunto de variáveis que você vai ter. Esse nosso sistema, a entropia não vai ter dependência com o volume, porque a energia não é dependente do volume. Mas está garantido aqui que você tem a energia dependente, a entropia dependente da energia e do número de partículas. Então, do ponto de vista termodinâmico, essa entropia será uma equação fundamental. Em outras palavras, dela eu vou conseguir deduzir toda a termodinâmica do meu sistema. Mas como que a gente faz esse cálculo? Bom, em princípio eu teria que fazer o seguinte, né? A minha entropia vai ser igual a constante de Boltzmann vezes o Ln de quem? N fatorial, que é o numerador do meu número de estados acessíveis, sobre meio de N menos E sobre μ0h, fatorial disso, vezes meio de N mais a energia sobre μ0h. Substituir, então, a expressão do número de estados acessíveis em termos pela expressão que eu tenho em termos da energia e do número de partículas, dividido por ΔE e 2μ0 vezes H. Pois bem, agora é a propriedade de operação dos logaritmos. Então, nesse termo não tem nenhuma novidade. Isso aqui vai me dar a constante de Boltzmann vezes o Ln de N fatorial, que é o meu numerador, somado com o fator multiplicador, que é o Ln de ΔE sobre 2μ0 vezes o campo magnético H. E aí, como é um quociente, né, eu calculei o Ln do numerador, que seria dado em termos desse produto, e eu vou dividir pelo Ln do denominador. Aí isso aqui vai se transformar numa diferença de Lns. Então, eu vou ter o Ln de
meio de N menos a energia sobre μ0 vezes H, fatorial, menos meio do número de partículas, menos mais E, sobre μ0 H, coloca isso aqui entre colchete também, esses caras aqui também estão todos dentro do fatorial, tá certo? Tem um errinho aqui, tá faltando um ln aqui, né? Então aqui é menos o ln dessa quantidade. E isso aqui tudo está dentro de colchete. Tem que colocar um delimitador aqui, né? Uma chave para todo mundo, multiplicando a constante de Boltzmann. Eu vou então fazer o seguinte, vou até colocar esse delimitador numa cor diferente. Então o delimitador global, ele está aqui, marcado em vermelho. Está aí calculada a minha entropia. Bom, uma expressão que não é lá muito bonita, né? Mas no final das contas ela nos serve para quê? Como o N é muito grande, como esse N é muito maior do que 1, tanto na parcela no numerador quanto na parcela no denominador, né? A gente vai utilizar a chamada aproximação de Stirling. O que me diz a aproximação de Stirling na mecânica estatística? Na verdade, isso não é um resultado da mecânica estatística, isso vem lá da matemática, né? O ln de um número n fatorial é aproximadamente igual a n vezes o ln de n menos o próprio n. Se o n for muito maior do que 1. Então, eu vou utilizar a aproximação de Stirling em todas as minhas parcelas. Reparem o seguinte, eu poderia voltar na expressão da minha entropia e reescrevê-la de uma maneira um pouquinho mais simplificada. Isso aqui daria KB ln de n fatorial sobre n mais fatorial, n menos fatorial, vezes o delta E sobre 2 μ0H. Só para evidenciar que eu tenho fatorial nas 3 parcelas. Isso aqui me daria o quê? KB vezes o ln de n fatorial mais o ln da faixa de variação de energia dividido por 2 μ0H menos o ln dos camaradas do denominador. Então, menos o ln de n mais fatorial menos o ln de n menos fatorial. Em condições normais, o fato do número total de partículas ser grande vai fazer com que o número total de partículas com spin up e o número de partículas com spin down também seja grande. Então, não é nenhum assombro afirmar que, assim como o n é muito maior do que 1, o n mais também vai ser muito maior do que 1, e o n menos também vai ser muito maior do que 1. Eu quero dizer com isso que, uma vez que todos esses fatoriais são de números muito maiores do que 1, na verdade, para fazer o cálculo da entropia seguindo a aproximação de Stirling, eu posso usar a aproximação de Stirling nas 3 parcelas. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar a aproximação de Stirling no número total de partículas, no número de partículas com spin up e no número de partículas com spin down. Então, com isso, a minha entropia vai ser igual a KB vezes, aliás, nesse momento eu já estou usando uma aproximação, né? Isso vai ser igual a N vezes ln do número total de partículas
menos N, que é a aproximação de Stirling usada no Ln de N fatorial. ΔE sobre 2μ0H, isso aqui não é um fatorial. Então não há por que usar a aproximação de Stirling nesse termo. Deixa ele quieto. Então, mais o Ln de ΔE sobre 2μ0H. Agora o Ln de N mais fatorial. Então, menos. O que é o Ln de N mais fatorial? Ln de N mais fatorial vai ser aproximadamente N mais Ln de N mais menos o próprio N mais. Quem é o seu N mais? Nós já sabemos quem é o N mais em função da energia. O N mais é meio do número total de partículas menos E sobre μ0H. Então, isso aqui daria menos meio da energia menos o número total de partículas sobre μ0H, que multiplica Ln de N mais. Ln do meio da energia menos o número total de partículas sobre μ0H. Mas o Ln de N mais é N mais Ln de N mais menos o próprio N mais. Vocês reparem que esse camarada está no denominador, então ele tem um sinal negativo global. Esse sinal faria com que essa parcela fosse negativa, né? Menos com mais daria menos, mas aqui essa parcela vai ter uma troca de sinal. Esse menos vai se combinar com esse segundo sinal negativo aqui. Então agora vem o próprio N mais, mas com um sinal positivo. Então mais meio da energia menos o número total de partículas sobre μ0H. Isso, então, é a aproximação de Stirling para o primeiro termo do denominador. Mas a sua entropia, ela depende do N mais e do N menos no denominador. Tem o N mais fatorial e o N menos fatorial. Então, agora eu vou aplicar a aproximação de Stirling no N menos. Então, nós vamos ficar com menos, porque é menos o Ln do N negativo, né, do número de partículas com spin down, menos, que vai ser o Ln de N menos fatorial. É N menos, Ln de N menos, menos o próprio N menos, aproximadamente. Então, isso aqui vai dar mais menos Ln de N, N menos Ln de N menos, né? Sendo N menos igual a meio da energia mais o número total de partículas sobre μ0H. Que multiplica é o número de partículas N menos multiplicado pelo seu logaritmo. O Ln do meio da energia total mais o número de partículas sobre μ0H. Como é N menos multiplicado com Ln de N menos, ainda falta uma parcela que é o menos N menos. Lembrem-se que esse N menos ele está no denominador. Então tem um sinal negativo global aqui no N menos. Eu vou trocar os sinais de todos os termos. Então aqui um menos com menos daria um sinal positivo, e eu ficaria com meio da energia mais N sobre μ0H. Tudo isso aqui está com a aspa, com a chave fechada, né? Porque todos esses caras eles são multiplicados pela constante de Boltzmann. Agora, observem bem.
alguns desses termos já poderiam ser cancelados. Então, por exemplo, você olha para o termo N sobre μ0h, aqui nessa linha, ele é multiplicado por um fator meio. Ele não está multiplicando um ln, como os demais. E aqui embaixo, eu tenho n dividido por mais μ0h, sinal positivo, multiplicado por um fator meio. Então, essa parcela é eliminada com essa parcela aqui. Será que tem alguma outra parcela que se cancela? Vocês enxergam alguma? Ué, é só se fazer aquele macete lá que você fez num dos exercícios de você abrir o LN para ver se sai alguma coisa e tal. Lembra? Ô Edson, a primeira parcela, você não tem o menos ln multiplicado por n por μ0 vezes h, e depois, vamos ver, 1, 2, 3, na quarta parcela a gente tem menos de meio mais n μ0h. Deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo, Tabata. Primeira parcela, nln de n menos n. Confere? Ah, não, estou olhando até na linha de baixo, já me perdi aqui. Então seria, ó, primeira, segunda, na terceira parcela. Ó, então, ó, primeira parcela está aqui, confere? Confere. Segunda parcela está aqui. Isso. Terceira parcela. Aí agora já é parcela do denominador. Então aqui vem menos n menos ln de n menos menos o ln de n menos. Aparentemente, bateu, né? Bateu. Menos. Aí vem a quarta parcela também do denominador. N mais ln de n mais o próprio n mais. Por conta desse E mais do LN que não vai dar certo. Como é que é? Por conta desse LN que tem E mais N. Mas olha só, não tem uma coisinha aqui que a gente está escrevendo errado. Olha só. Não é E menos N, não. É o contrário. Aqui é a energia. Aliás, minto. Aqui é o número de partículas menos E sobre μ0h. Isso aqui é que meu N mais. Até porque, vejam, aqui é número de partículas. Esse camarada aqui ele tem que ser sem unidade também. Então tem que ser uma energia dividida por outra energia. Aqui eu tenho energia, aqui eu tenho número de partículas, aqui eu tenho número de partículas dividido por energia. Está invertido também. Então esse cara aqui é, na verdade, o número de partículas. Esse cara aqui não é um N, não. É a própria energia. Da mesma maneira, esse cara aqui. Aqui é N. E aqui é igual à própria energia. Podem ver nas expressões que nós deduzimos nas primeiras contas, olha o que dá. O N mais é o número total de partículas menos a energia total por μ0h. O N menos é o número total de partículas mais a energia sobre 2 μ0h. Aqui tem até um errinho, porque o meio já foi colocado em evidência, né? Então esse 2 aqui ele não vai existir, não. Então, repare, eu tinha trocado a posição do E e do N. Isso estava errado. Mas, assim, não interfere na primeira simplificação que a gente fez, não, né? O E por μ0h, com o sinal negativo, vai ser eliminado com esse mais E por μ0h na segunda parcela. Esse cara morre com esse. Até aí, tudo bem? Perceberam Tudo bem. o erro que eu tinha cometido? Sim. Gabriele? Também. Ainda dá para fazer uma outra simplificação, que é a seguinte.
o número total de partículas, o Nzão, ele pode ser simplificado. Ele pode ser simplificado com o seguinte: nessas duas parcelas que não multiplicam um logaritmo natural, nessa parcela eu tenho um meio de Nzão com um sinal positivo, e aqui embaixo eu tenho uma outra parcela com um meio de Nzão também com um sinal positivo. Meio de Nzão com meio de Nzão dá um Nzão. E com menos Nzão dá zero. Então, com isso, dá para simplificar um pouquinho a expressão da minha entropia. A entropia, então, ela seria igual a quanto? N, da constante de Boltzmann, vezes N vezes o logaritmo do número de estados acessíveis, menos meio da energia, aliás, do número de partículas, menos a energia por μ0 H, que multiplica o Ln de meio de N, menos a energia por μ0 H. Ainda tem mais uma parcela, que é a parcela que vai carregar o meio de E mais N por μ0 H. Isso aqui vai ser igual, vai ter um outro camarada que é menos meio da energia mais a sua energia por μ0 H, que multiplica o logaritmo natural de meio de N mais a energia por μ0 H. Tem até uma outra parcela, né? Uma está relacionada com a faixa de energia, que seria também um logaritmo. O logaritmo de ΔE sobre 2 μ0 H. Eu teria também essa parcela. Me dá só um instantinho, por favor, gente. Bom, essa é a expressão da entropia, tá certo? Agora, a gente viu no final da aula passada o que acontece quando a gente toma o chamado limite termodinâmico. O que significa tomar o limite termodinâmico? Quando você toma o chamado limite termodinâmico, você está imaginando que você tem uma quantidade absurdamente grande de partículas. Em termos ideais, o seu N tenderia para infinito. Fazer o número de partículas tender para infinito, na prática, significaria fazer a entropia tender para infinito. E faria também com que a sua energia total tendesse para infinito. Mas reparem que isso realmente é uma situação extremamente idealizada. Porque mesmo que você coloque o universo inteiro dentro de um reservatório analisado pelo ensemble microcanônico, o número de partículas pode ser absurdamente grande, mas ele não vai tender para infinito. Mas isso significa uma situação idealizada, onde pensar que você tem um número de partículas muito grande significa que você vai ter infinitas réplicas do seu experimento. Essa é a ideia, no final das contas. Mas pensar no limite termodinâmico tem uma coisa adicional. Apesar do número de partículas tender para infinito, da energia total tender para infinito e da entropia tender para infinito, a entropia específica é constante. E ela é a razão entre a entropia total e o número de partículas. Não só isso, a energia interna específica também seria constante. Ela é a energia total dividida pelo número de partículas. Isso aqui também vai ser uma
constante. Ou seja, apesar do numerador e o denominador ambos tenderem para infinito, a razão entre eles tende para um valor constante. O limite, na verdade, ele é um limite bem definido. É isso que a gente está querendo dizer. Quando você olha para essa expressão da entropia, você não sabe se ela satisfaz ou não o limite termodinâmico. Nós não sabemos, essa é a verdade. Então, nós precisamos tomar essa expressão da entropia e tentar verificar o que acontece com essa expressão no limite termodinâmico. Ou seja, o limite termodinâmico é bem definido, a entropia por partícula será uma quantidade bem definida, será uma quantidade constante? É isso que a gente vai tentar fazer. Então, vejam só. A sua expressão para a entropia que nós obtivemos é a expressão da entropia total. Então, a sua entropia total é a entropia específica multiplicada pelo número de partículas. Isso aqui é igual a S vezes Nzão. Então, S vezes Nzão, que é a sua entropia total, tem que ser igual a constante de Boltzmann vezes... Vamos pegar a expressão da entropia, então. Primeira parcela, N, Ln de N. Põe o cabra aqui. N, Ln de N. Segunda parcela, menos meio do número total de partículas menos a energia total. Só que a energia total, ela pode ser expressa em termos da energia interna específica. A energia total é a energia interna específica vezes o número de partículas, dividido por μ0h, que multiplica o Ln de N menos U vezes N sobre μ0h. Deixa esse cara quieto aqui. Aí vem a próxima parcela. Então, reescrevemos esse cara. Agora a última parcela. Menos meio do número total de partículas mais a energia interna específica que multiplica o número total de partículas sobre μ0 vezes o campo magnético vezes o Ln de N menos a energia interna específica vezes N sobre μ0h. Ainda tem um outro termo, que é o Ln da faixa de energia dividida por 2 μ0h. Ou seja, você precisa escrever a sua expressão em todas as parcelas em termos do número total de partículas. Porque o que você quer ver é qual é o comportamento da entropia ou da energia interna por partícula, para ver se é um comportamento bem definido. A gente vai ver que é. Ao colocar o N em evidência em todas as parcelas, olha que legal que vai acontecer. Eu fico com S vezes Nzão igual a constante de Boltzmann, que multiplica. Eu até vou colocar o N em evidência de uma vez. N que multiplica na primeira parcela, sobra apenas o Ln do número de partículas. Menos meio. Como eu coloquei o Nzão em evidência, aqui vai dar 1. Como eu coloquei o Nzão em evidência, energia interna específica sobre μ0h. Vezes o Ln de quanto? Vamos colocar o N em evidência. Ln de N, que multiplica 1 menos Uzinho dividido por μ0h. Menos. Coloco o N em evidência. Já coloquei, ele está aqui fora. Menos meio que multiplica, coloquei o N em evidência. 1 mais a energia interna específica dividido por μ0h. Vezes o Ln de N que multiplica
1 menos energia interna específica por μ0 H. Ainda tem uma última parcela. Só que essa última parcela não depende do número de partículas. Então, para colocar o N em evidência global para todo mundo, essa última parcela tem que ser dividida pelo próprio N. Aí eu teria uma coisa do tipo N sobre N que dá 1, né? Tornando esse termo independente do próprio N. Então, Ln de delta E sobre 2 μ0 H. Mas olhem que coisa interessante. Primeira coisa que nós percebemos. Ao colocar o N em evidência em todas as parcelas na entropia à direita, esse N poderia ser simplificado com esse N aqui. Lá na frente, nós vamos tomar o limite do número de partículas tender para infinito. O que vai acontecer com essa parcela aqui no momento em que eu tomar o limite termodinâmico e fazer o número de partículas tender para infinito? Ela vai tender para quanto? Se N vai tender para infinito, ela vai para 0. Ela vai tender para 0. Esse cara vai tender para 0, não em qualquer circunstância, mas se o N tender para infinito, no chamado limite termodinâmico. Deixa eu apenas conferir uma coisa aqui, gente, e em razão do seguinte, talvez está faltando um fator 2 aqui em alguns termos. Eu acho que está faltando sim. Esses caras dentro dos LNs, todos eles são multiplicados por um fator 2. Concordam? É meio de N mais a energia sobre μ0 H vezes o Ln desse próprio cara. Então tem um fator meio global aqui. Ó. Concordam? Concordam, gente? Sim. Sim. Então tem esse 2. Aqui tá, o sinalzinho é positivo também, né? Então é um N sobre 2 que a gente tem no final das contas. Então o lado esquerdo está me dando a entropia por partícula. No limite termodinâmico, o que eu espero? Se eu estou calculando a entropia, a energia por partícula, não é razoável que haja uma dependência no número de partículas desse negócio. É isso que a gente vai tentar verificar se é verdade. Será que, no limite termodinâmico, será que a gente vai conseguir se livrar desse número de partículas? Vamos ver se a gente consegue. Ele ainda está aparecendo à direita. Vamos ver o que vai acontecer. Isso vai dar Ln do número total de partículas menos meio de 1 menos U sobre μ0 H vezes o Ln de N dividido por 2 menos meio de 1 menos a energia interna específica por μ0 H vezes o logaritmo de 1 menos a energia interna específica por μ0 H. O que eu fiz, então? Eu só apliquei propriedades de operação dos logaritmos nessa parcela. Eu tenho aqui um logaritmo de um produto, transformei o logaritmo de um produto numa soma de 2 logaritmos. Porque eu quero tentar desacoplar, eu quero tentar, de alguma maneira, eliminar essa dependência do Ln, da entropia, com o número de partículas. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Na próxima parcela, vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos ficar com menos meio de 1 mais a energia interna específica por μ0 H vezes o Ln, aplicando propriedades de operação dos logaritmos na última parcela, do Ln de N sobre 2 menos meio que multiplica 1 mais a energia interna específica
por μ0 H, que multiplica o logaritmo natural do que vai sobrar, que é 1 mais a energia interna específica dividido por μ0 H. Fechou o parênteses, fechou esse cara aqui. A dependência com o termo que dependia da faixa de energia, lá na frente ela vai desaparecer em razão do limite termodinâmico. O que vai acontecer? De novo, vai acontecer uma coisa muito legal. Por quê? Porque aqui a gente vai ficar com o seguinte. Isso aqui vai dar constante de Boltzmann vezes o Ln do número de partículas menos meio, que multiplica 1 menos a energia interna específica por μ0 H, que multiplica. Esse Ln de n dividido por 2 poderia ser reescrito como Ln de n menos o Ln de 2. Concordam? Sim. Na sequência, vem meio de 1 mais a energia interna específica por μ0 H, que multiplica o Ln de n sobre 2, que é o Ln de n, novamente, subtraído do Ln de 2. E, por fim, vem um termo que é menos meio de 1 mais a energia interna específica por μ0 H, que multiplica o Ln de 1 mais a energia interna específica por μ0 H. Vocês reparem que a dependência no número de partículas está concentrada em poucas parcelas agora. Eu vou tentar, então, chamar a atenção do que vai acontecer nessas parcelas que dependem, de alguma maneira, do número de partículas. Pega, então, a primeira parcela. Depende do número de partículas? Depende. Ln de n. Aí vem menos meio vezes 1 vezes o Ln de n. Menos meio Ln de n. Menos com menos, mais 1 vezes U dá U sobre 2 μ0 H. Ln de n. Não vou me preocupar com esse Ln de 2 aqui não, tá bom? Aí o que vem nessa parcela aqui? Nessa parcela eu vou ficar com menos meio vezes 1 vezes Ln de n. Então, menos meio vezes o próprio Ln de n. Então, esse cara multiplicou esse, por sua vez, multiplicou o Ln de n. Agora vem menos meio vezes U sobre μ0 H vezes o Ln de n. Menos com mais dá menos Uzinho sobre 2 μ0 H vezes o Ln de n. Olha que bacana. U sobre 2 μ0 H Ln de n é eliminado com menos U sobre 2 μ0 H Ln de n. Essa parcela racha fora com essa. Aí sobra Ln de n, meio Ln de n e meio Ln de n, ambos com um sinal negativo. Ou seja, meio com meio dá 1, Ln menos meio Ln menos meio Ln, 0. Então, essa parcela é eliminada com essa parcela e eliminada com essa parcela. Isso aqui dá 0. E com isso nós estamos mostrando, nós estamos eliminando a dependência com o número de partículas na entropia específica. Porque vejam, é a entropia por partícula. Em 10 a 25 átomos, por exemplo, a entropia por um átomo não é razoável que ela seja dependente do número total de átomos.
Imagine no cenário aonde esse N vai ser feito tender a infinito. Se sobrasse alguma dependência com o N, o nosso cálculo estaria errado. Porque ao sobrar uma dependência com o N, nós correríamos o risco de ter uma entropia específica tendendo para infinito. Então, isso é uma coisa que vocês vão sempre ter que observar. Ao fazer o cálculo da energia interna específica, da entropia específica, de qualquer coisa específica na mecânica estatística, o número total de partículas tem que desaparecer. Ele não pode prevalecer no final das contas. Feito isso, a sua entropia seria igual a KB vezes. Essa primeira parcela rachou fora. Né? Aí teria a parcela dependente do Ln de 2. Me daria o quê? Menos meio vezes 1 vezes menos Ln de 2. Menos, com menos dá mais Ln de 2 dividido por 2. Menos com menos dá mais. Então, mais U sobre 2 μ0h Ln de 2. Aí agora vem na próxima parcela. Menos meio vezes 1 vezes menos Ln de 2. Menos com menos dá mais. De novo, mais Ln de 2. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais de novo. Aqui vai me dar mais U sobre... Aliás, minto, posso ter feito uma bobagem aqui, gente. Menos meio vezes 1. Deu mais Ln de 2, menos com menos dá mais, com menos aqui vai dar menos, né? Dá menos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Dá U sobre 2 μ0h, Ln de 2, mas com um sinal negativo. Aí na próxima parcela a gente vai ficar com o quê? Menos meio que multiplica 1, que multiplica menos Ln de 2. Menos com menos dá mais meio Ln de 2. Menos com mais dá menos com menos dá mais. U sobre 2 μ0h Ln de 2. E essa parcela vai rachar fora com essa parcela aqui, porque elas são iguais, porém elas têm um sinal trocado. E aí sobra... Eu não esqueci nada aqui não, gente. Fiquei com a impressão que eu esqueci alguma coisa numa parcela aqui. Esqueci, viu? Esqueci, sim. Nessa parcela aqui, nesse Ln, com sinal negativo, esse camarada ele era o Ln de n sobre 2 vezes 1 menos a energia interna específica por μ0h. Tudo isso dentro do Ln. Isso aqui dá o Ln de n dividido por 2 mais o Ln de 1 menos a energia interna específica por μ0h. Eu escrevi o Ln de n sobre 2, mas eu perdi esse Ln aqui, eu comi ele. Ele está faltando. Tanto que vejam que eu até coloquei o Ln de 1 mais U sobre μ0h, mas está faltando um cara. Que era o seguinte. Está faltando menos meio, ainda bem que tem um espaço aqui. Menos meio de 1 menos U sobre μ0h vezes o Ln de 1 menos a energia interna específica por μ0h. Vocês entenderam o termo que eu tinha esquecido?
Tem alguém aí, gente? Eu acabei de voltar. Rafael, você falou alguma coisa? Desculpa, eu não entendi o que você falou, tá distraído. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nessa expressão da entropia, eu tinha esquecido uma parcela. Pelo seguinte, ó, na hora que eu coloco o número de partículas em evidência, como eu tinha colocado aqui em cima, né, tem um termo que é menos meio, que multiplica 1 menos a energia por μ0h, ln de 1 menos a energia sobre μ0h. Aqui embaixo eu escrevi menos meio que multiplica 1 menos U sobre μ0h, ok. Escrevi o ln de n sobre 2 como ln de n menos ln de 2. Ok, essa parcela aqui fechou. Na passagem daqui para cá, eu tinha saltado direto dessa linha para essa linha aqui. Podem ver que o sinal que está aparecendo aqui já é o sinal positivo. Ah, sim. Então eu tinha comido essa parcela aqui. Mas é um erro de transcrição. Eu tinha esquecido de escrever essa parcela aqui embaixo. Agora está a expressão correta. Tá certo? O que eu estou mostrando aqui, então, é que a dependência com o número n foi eliminada. Eu consegui eliminar todo mundo que dependia do n. Sim. Vamos ver, então, o que vai sobrar para a minha entropia. Então, levando-se em conta que ainda está faltando coisas, aqui eu teria o ln de n foi eliminado. O ln de 2 não foi. Beleza. O ln de 2 sobre μ0h e vezes U foi eliminado. Esse ln de 2 sobrou. Mas aí sobra menos meio de 1 menos a energia interna específica por μ0h vezes o ln de 1 menos U sobre μ0h. É essa parcela aqui. E tem uma parcela equivalente, porém com sinal positivo. Menos meio de 1 mais U sobre μ0h vezes o ln de 1 mais U, que é a energia interna específica, por μ0h. Essa é a expressão da nossa energia, da nossa entropia, no final das contas. Certo? Ainda dá para a gente simplificar um bocado de coisas aqui ainda. Então, a minha entropia, ela está dando o quê? KB que multiplica ln de 2 sobre 2 com ln de 2 sobre 2 dá simplesmente logaritmo natural de 2. Então, é uma entropia que tem um termo constante. Aí vem esses dois termos, onde há uma dependência logarítmica na energia e no campo magnético. Vamos reescrever esses caras. Menos meio de 1 menos U por μ0h vezes o ln de 1 menos Uzinho por μ0h. Menos meio de 1 mais a energia por μ0h vezes o logaritmo natural de 1 mais a energia interna específica sobre μ0h. Essa é a expressão total da entropia específica que eu tenho. Tá certo? Então, essa é a expressão da entropia. O que é o mais importante nessa expressão e o que deve ser perseguido por nós quando você trabalha no ensemble microcanônico? Na hora que você vai fazer o chamado limite termodinâmico, essa sequência de operações que a gente fez aqui sempre tem que ser feita visando tentar eliminar o número de partículas. Isso sempre tem que ser feito. E isso é o que a gente mostrou no final das contas. A nossa entropia específica, ela é independente do número total de partículas.
Então, para um determinado valor de energia, a entropia por partícula vai dar uma constante. Ela não pode ser dependente do número de partículas. É isso que a gente pretende no final das contas. Bom, e agora? Agora vem aquilo que vocês talvez aprenderam lá em termodinâmica, lá no capítulo 3 do Callen. Nós conhecemos a entropia do nosso sistema magnético. Então, eu tenho a entropia específica escrita como uma função da energia interna, no caso nem do número de partículas, porque quando você escreve em função quando você escreve a quantidade específica, né, ela não é dependente do número de partículas. Mas quando você tem a energia, a entropia escrita em função da energia interna e do volume e do número de partículas, numa situação mais completa, né, ou mais complexa, você tem aquilo que nós chamamos de uma equação fundamental. Em outras palavras, tudo que você quiser conhecer da termodinâmica do seu sistema poderia ser obtido. Então, nesse momento, eu poderia tomar as equações de estado da minha equação fundamental. Qual é, na representação de entropia, a equação de estado para a temperatura? Ou seja, dá para estudar a temperatura desse meu sistema magnético? Dá. Se você tem a entropia escrita em termos da energia interna, a entropia específica é a derivada parcial da energia... aliás, perdão. Estou misturando as bolas. O inverso da temperatura é igual à derivada da entropia específica em relação à energia interna específica. Isso aí é o que vocês aprenderam lá no Callen, lá no capítulo 3, sobre equações fundamentais e sobre equações de estado. Então é assim que eu vou calcularia a temperatura desse meu paramagneto de spin médio. Ou o inverso da temperatura, no caso, né? Eu vou tomar uma derivada da entropia específica em relação à energia interna. E aí a gente percebe que aquela constante que apareceu agora há pouco na minha entropia específica, ela não vai fazer diferença nenhuma nas minhas equações de estado. Por quê? Porque as equações de estado são obtidas a partir de derivadas da equação fundamental. Tudo que você tiver de constante na equação fundamental vai desaparecer. Então, aquele KB, a constante de Boltzmann, que multiplica o ln de 2, aquele ln de 2 que apareceu meio estranho na expressão da entropia, não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Ele não é dependente da energia interna. Ao derivá-lo, ele vai rachar fora. Aí tem um termo que é menos meio de 1 menos a energia interna específica por μ0 H vezes o ln de 1 menos a energia interna específica por μ0 H. E tem uma outra parcela, que é menos meio de 1 mais a energia interna específica por μ0 H vezes o logaritmo natural de 1 mais a energia interna específica por μ0 H. Certo? É isso aqui, então, que tem que ser derivado. A derivada dessa primeira parcela, racha fora. Eu tenho duas expressões que são, na verdade, dois produtos a serem derivados. Certo? É um produto de uma função que depende da energia interna, multiplicado por um ln da energia interna. Tá certo? Tem que se aplicar, então, a derivada de produto, tanto numa parcela quanto na outra. Acho que vale a pena, por mais que seja enjoadinho, a gente tentar fazer
essa derivada, que ela vai nos dar uma resposta interessante a respeito da energia interna específica para esse sistema. Então, vamos lá. Fator meio vai ser um fator comum para as duas parcelas. Tá certo? Então, nós vamos ficar com o seguinte. O inverso da temperatura vai ser igual a menos meio, vou colocar em evidência junto com o KB, menos constante Boltzmann dividido por 2, que multiplica. Derivada de 1 menos U sobre μ0H em relação a U. O U é uma constante, isso aqui é uma função do tipo beta mais um alfa vezes x, derivada em relação a x, que é a sua energia interna. Só vai sobrar, então, a derivada da segunda parcela, menos 1 sobre μ0H. Então, já coloquei menos KB sobre 2. Vou ficar, então, com menos 1 sobre μ0H. Então, eu derivei a primeira expressão e vou multiplicar pela segunda. Ln de 1 menos U sobre μ0H. Mas isso não é suficiente, porque isso aqui é um produto. Então, eu derivei a primeira parcela, a primeira função, e multipliquei pela segunda função. Agora, eu vou fazer o inverso. Eu vou preservar a primeira função. Aqui, gente, eu já até coloquei o sinal negativo como global, né, junto com o KB e com o 2. Então, aqui, ó, o sinalzinho aqui já pode ser tomado como positivo, ok? Esse sinal já... Esse sinal ele já foi colocado. Ah, não, tem um detalhe que é o seguinte. Na regra da cadeia, né, na hora que eu vou derivar esse termo aqui, a derivada de 1 em relação a U dá 0. Mas a de U sobre μ0H, ela tem um sinal negativo aqui. Ó. Então dá menos 1 sobre μ0H. Então realmente o sinal é negativo. Ok? Ok. Então dá menos 1 sobre μ0H. Realmente está certo. Ln de 1 menos μ0H. 1 sobre μ0H. Aí vem a segunda parcela. Menos meio já foi colocado em evidência. Mais 1 menos U por μ0H. Vezes derivada do Ln de 1 menos U sobre μ0H em relação a U, que é a derivada que eu estou fazendo da minha equação de estado. É uma derivada do tipo, derivada de Ln de x em relação a x. E vai dar 1 sobre x. Então, isso aqui dá 1 sobre o argumento do Ln. Então, 1 sobre U menos U sobre μ0H. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia aqui. Então, eu ainda vou ter que derivar o U sobre μ0H em relação a U, com esse sinalzinho negativo. Menos 1 sobre μ0H. Essa parcela é eliminada com essa aqui. Aqui eu conservei essa função, multipliquei pela derivada dessa, aplicando a regra da cadeia. Tá claro o que eu fiz nessa derivada aqui? Tudo ok? Ok. Tudo ok. Beleza. Próxima parcela. Menos meio foi colocado em evidência. Vamos derivar o fator 1 mais U sobre μ0H. Isso aqui vai dar mais, não tem o sinal negativo agora, derivada da primeira função, que vai dar 1 sobre μ0H. Ln de 1 mais U sobre μ0H. Derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Mais, preserva a primeira agora. A primeira dá 1 mais U sobre μ0H. Derivada da função logaritmo é o inverso do seu argumento. Então, 1 sobre U, 1 mais U sobre μ0H. Mas, novamente, eu tenho que aplicar a regra da cadeia, que não é a derivada do Ln de x em relação a x. É a derivada do Ln de uma função de x em relação a x. Tem que derivar essa função dentro do Ln. Isso aqui vai dar 1 sobre μ0H. Aí, agora, a função 1 mais μ0H
é eliminada com a função 1 mais U sobre μ0H no denominador. Esse cara racha fora com esse. Com isso, o inverso da temperatura fica sendo igual a menos a constante de Boltzmann dividido por 2 vezes menos 1 sobre μ0H vezes o Ln. Acho que aqui não ficou legal, não, gente. Vai ficar um pouco embolado. 1 sobre a temperatura vai ser igual a menos a constante de Boltzmann dividido por 2, que multiplica menos 1 sobre μ0H, Ln de 1 menos U sobre μ0H, é essa parcela aqui que sobrou. Reparem que aqui vai sobrar menos 1 sobre μ0H na próxima parcela. Cá adiante, na última parcela, vai sobrar mais 1 sobre μ0H. E esses caras vão ser cancelados. Mas sobra um termo logarítmico aqui, ó. 1 sobre μ0H vezes esse Ln. Então sobra mais 1 sobre μ0H, o Ln de 1 mais a energia interna específica sobre μ0H. 1 sobre T vai ser igual a Q, então. Eu posso colocar μ0H em evidência. Deem só um instantinho, por favor, porque já tem gente da próxima aula chegando. Deixa eles chegar. Então, o inverso da temperatura vai dar o quê, então? Já colocando μ0H em evidência, nós vamos ficar com o seguinte. Vou colocar esse sinal negativo em evidência também. Menos com menos vai dar mais. A constante de Boltzmann, dividido por 2 μ0H. Como eu coloquei o sinal negativo em evidência, o primeiro Ln torna-se positivo. Ln de 1 menos U sobre μ0H. O segundo Ln vai carregar um sinal negativo. Ln de 1 mais energia interna sobre μ0H. Olha que negócio bonito. Nós começamos com uma expressão, uma equação de estado, onde eu pretendia, por meio dessa equação de estado, calcular a temperatura. E no momento, o que eu percebo é que eu estou obtendo uma nova expressão para energia interna. Isso não estava nos meus planos, não. Mas se eu conseguir manipular essa relação de maneira a isolar a energia interna, eu vou conseguir escrever a energia interna em termos da temperatura e do campo magnético. Dois camaradas fáceis de serem medidos. Olha que negócio bonito. Você partiu de um negócio completamente esotérico, abstrato, que é a entropia, calculou a entropia do paramagneto, fez a conexão com a termodinâmica por meio da equação fundamental e, na sequência, a sua equação de estado. Em tese, sua equação de estado te daria o inverso da temperatura, mas se você brincar um pouquinho mais com essa relação aqui, você vai ver que você vai chegar numa expressão para a energia interna. Que negócio fantástico. Porque a energia interna também não é fácil de ser medida. Também não é tranquilo você fazer medição de energia interna. Não existe equipamento com o qual você faça a medição de energia interna. A medição de energia interna, ela é feita de maneira indireta. Então você partiu de um modelo onde você montou a Hamiltoniana, partiu construída a sua Hamiltoniana. Construída a Hamiltoniana, você montou a expressão para sua entropia, viu que a entropia específica não depende do número de partículas, ok, você então obedeceu o limite termodinâmico, escreveu uma equação fundamental, deduziu uma equação de estado e agora você vai tirar uma expressão
para a energia interna do seu sistema magnético. E o que é bacana é que com essa energia interna, posteriormente nós vamos tirar a magnetização, que é o que a gente queria tirar lá atrás. Da energia interna vai sair a expressão da magnetização por partícula do paramagneto ideal. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse momento, porque a aula de métodos já vai começar. Eu quero que vocês, a partir dessa relação, tentem deduzir o seguinte resultado. É para mostrar que a energia interna específica ela vai ser igual a menos μ0 vezes o campo magnético vezes uma tangente hiperbólica. Dá para converter essa combinação de logaritmos naturais aqui numa função tangente hiperbólica. Vai ser a tangente hiperbólica da energia do magneton de Bohr, μ0H, dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura. Olha que negócio sensacional. Com uma medição do campo magnético e da temperatura, você tira a energia de um sistema magnético. Fantástico esse negócio. Absolutamente fantástico. E é isso que a disciplina de mecânica e estatística nos reserva para as nossas próximas aulas. É esse encontro com essas coisas absurdas de bonitas nas próximas aulas. Eu não sei o que vocês acham, mas eu, em particular, eu acho bonitinho demais. Acho muito legal. Então, Edson, se fosse o caso da entropia, aí você teria muito mais variáveis do que essas duas aí, né? Que seriam mais difíceis de medir, como a energia interna em si, né? Sim. Entendi. E Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta se existe também um equipamento que consegue medir a entropia, porque você falou que não tem um equipamento para energia. Né? Cara, não existe. Não existe um equipamento com o qual você faça a medição da entropia diretamente. A entropia não é uma grandeza que se mede diretamente, porque, veja bem, a entropia é uma coisa, é uma entidade física que faz a tradução de uma coisa que acontece microscopicamente para o mundo macroscópico. Ela tem conexão com coisas do mundo microscópico, no final das contas. Então não dá para fazer a medição da entropia diretamente, não tem um equipamento para isso. Por isso que você precisa recorrer a um outro conjunto de variáveis. Você tem que partir de um outro conjunto de variáveis para daí você tirar a entropia de forma indireta. Entendi. Tá certo? Lógico que é o seguinte, originalmente, nós tínhamos encontrado a entropia em função da energia interna. E aí fica aquele dilema. Ora, se eu não tenho a energia interna, como é que eu tiro a entropia? Não tira. Mas agora, a gente pode fazer o caminho reverso. De fato, você não tem uma maneira de se medir a energia interna. Mas você sabe medir campo magnético e sabe medir temperatura. Uma vez que você sabe medir campo magnético e sabe medir temperatura, para cada valor de temperatura, você calcula uma energia interna diferente. E aí, para cada valor de energia interna, você volta na equação da entropia e tira o valor da entropia. Então, indiretamente, você tiraria o gráfico da entropia dessa maneira. Você não... Olha que negócio engraçado. Você saiu da entropia escrita em função da energia interna. E, em princípio, você não tem equipamento para conhecer nenhuma nem outra. Mas a equação de estado, ela vai te permitir escrever a energia interna em termos da temperatura e em termos do campo magnético. Esses dois aqui você mede tranquilo. Aí você faz o processo reverso. Você primeiro mapeia a temperatura para um determinado valor de campo magnético. Calcula a energia interna específica. Agora você pega os valores que você coletou, que você calculou para a energia interna específica e volta na equação da entropia. Aí você vai tirar a equação da entropia. Cara, bonito demais, viu? É bonito demais, cara. É bonito e a gente demais. Fica com essas equações fundamentais e a princípio parece que elas não são tão valiosas assim, mas olhando por esse ponto de vista aí, ela é valiosa pra caramba. Vocês que estão trabalhando com o Juan,
né? É lógico que o Juan trabalha com sistemas que são muito mais sofisticados, né? Tem coisas de mecânica quântica no meio, né? São os hamiltonianos muito mais complicados. No futuro, você vai me dizer se as equações fundamentais são ou não são muito valiosas. São valiosas demais, cara. Só que a coisa realmente é um pouco obscura. O que você faz com essas equações fundamentais em um primeiro momento? E isso realmente é um pouco obscuro, porque principalmente a gente que é, às vezes, muito teórico, a gente, às vezes, fica se perguntando, caramba, mas como é que eu vou medir isso? Você não faz a medição direta. Você não vai medir a entropia diretamente, não existe um entropiômetro, não existe um medidor direto de energia interna, exceto para sistemas muito simples, mas ainda assim, a medição é indireta. Pensa, por exemplo, um gás ideal, igual a gente viu há alguns dias. O gás ideal, a expressão da energia interna de um gás ideal monoatômico é 3 meios de NKBT. Você não mede a energia interna, você mede temperatura. Você acopla o seu recipiente com gás ideal a um termômetro e registra valores de temperatura. O modelo da energia interna de um gás monoatômico ideal é que te vai permitir calcular a energia interna de um gás ideal. Mesmo para um sistema muito simples, você não tira a energia interna diretamente. Você faz medições indiretas. E aí é um modelo matemático, ou seja, é a conta que vai te dar, né, modelo certinho, que vai te dar como é que sai a energia interna, posteriormente, depois como é que sai a entropia. E isso é extremamente importante pelo seguinte, da energia interna, eu consigo tirar, por exemplo, o comportamento do calor específico. O calor específico, isso a gente vai ver na próxima aula. O calor específico, ele é igual a o inverso do número de partículas vezes a derivada da energia interna em relação à temperatura. Ou seja, a energia interna total sobre o N é o Uzinho, derivada da energia interna específica em relação à temperatura. Então, com essa expressão aqui, eu já tiraria o comportamento do calor específico de um paramagneto ideal. Olha que trem fantástico. Cara, eu vou falar pra você que eu tô emocionado. Sério mesmo, sem brincadeira. Cara, eu vou te falar uma coisa. Termodinâmica, bicho, é uma coisa do demônio, cara, porque é bonito demais, cara. E, principalmente, a conexão que você faz da termodinâmica com a mecânica estatística, daí essa aplicação em física dos materiais. É bonito demais, cara. É sensacional. É sensacional. E isso, digamos, é só a ponta do iceberg, porque é fantástico, é muito bonito. Mas o pessoal da física e estatística, se vocês me permitem, eu vou ter que encerrar nesse momento, apesar de estar gostando muito da discussão, porque eu tenho que começar a aula de métodos lá. Edson, obrigado. Até quarta-feira aí. E os meninos estão me esperando já. Tudo tá bom? bem, Edson. Até mais. Um abraço para vocês. Tchau, Edson. Boa noite. Até mais. Boa noite para vocês, gente.